Seja bem-vindo a mais um episódio do Conecta CDL. E hoje é um episódio especial porque marca a abertura da temporada 2026. Um ano que promete ser intenso para o comércio e para a economia. Com eleições, Copa do Mundo, calendário cheio de feriados, reforma tributária e muitas transformações no comportamento do consumidor. E para abrir essa temporada com um tema extremamente relevante, recebemos aqui um parceiro estratégico do sistema CDL, o SPC Brasil. Hoje eu tenho a honra de receber Marcelo Salles, executivo do SPC Brasil e uma liderança importante dentro do sistema associativista. Marcelo, além de sua atuação nacional, você tem uma história muito importante com a CDL Vitória. Conta pra gente como foi essa sua trajetória aqui e qual foi o impacto dessa experiência na sua carreira. Primeiramente, olha, obrigado pelo convite. Assim, para mim é um orgulho fazer parte da história do CDL e meu coração bate acelerado cada vez que eu piso aqui. Realmente, o CDL foi muito importante na minha vida e durante a nossa conversa aqui eu vou te falar por quê. Bom, primeiro, como é que foi o que me trouxe aqui a participar do sistema? Nós somos varejistas há 60 anos. Eu já sou uma segunda geração de varejistas, né? Meu pai participava, meu pai era um cara, apesar de quieto, ele tinha uma visão associativista, ele era calado, mas tinha uma visão associativista muito grande. Na época, ele tinha muita amizade com Lauro Maranhão e Jardim Primo, que tiveram também uma trajetória longa aqui. A convite dele, ele começou a participar da CDL. Época difícil. Eles, para fechar as contas, precisavam fazer rifa. Eu lembro que faziam rifa de ar-condicionado, isso até que me marcou muito. Aí eu comecei a me interessar pela essa forma de associação, de como os lojistas se uniam, né? Apesar de na época eles não eram tão unidos que eles viam o vizinho como um concorrente, né? Hoje o nosso concorrente é o mundo, né? Mas tinham, assim, grandes personalidades que participavam daqui. Então isso tudo me atraía. Falei, acho que eu posso aprender muito com essas pessoas. E assim eu fiz. Comecei a participar, comecei a gostar. E desde muito novo, não tinha CDL jovem naquela época, eu já comecei a participar. Pô, legal. E o que você acha, assim, que você se lembra nessa trajetória na CDL Vitória, o que mais te marcou nessa passagem? Olha, assim, aprendi muito aqui, mas a gente não foram só flores. Tivemos um momento muito difícil e apesar de eu não estar na presidência, esse para mim foi um divisor de água na CDL Vitória. Quando nós tínhamos um prestador de serviço terceirizado, esse prestador de serviço, ele tinha um contrato extremamente leonino e ele ficava com 80% da receita da entidade, porque ele tinha um plus por cada consulta feita. Então, esse foi um desafio muito grande, maior até dos meus antecessores, que passaram da ficha para a LP, para o telefone e depois para a informática, foi nos livrar desse prestador que era assim, foi muito difícil de sair, foi uma situação. Seu Elcio, quando entrou, foi Wilson Bose e depois seu Elcio. Seu Elcio, quando entrou, ele tinha pouco conhecimento do setor de comércio. Ele era egresso da indústria, né? E confiou em mim, que eu era diretor de SPC, para que fizesse toda essa transição e tirasse desse prestador de serviço. Eu consegui levar, no primeiro momento, nosso banco de dados para Belo Horizonte, Adal Bernardes nos acolheu, e no segundo momento para o SPC Brasil. Depois, também digo, por isso que surgiu o SPC Brasil como um único processador e que nos dava segurança, que todos os CDL do Brasil ficavam muito na mão do pessoal de TI e toda a receita ia nesse setor. Você foi presidente da CDL Vitória e foi também presidente da Federação das CDLs do Espírito Santo, né? Aí, agora, na ordem cronológica, eu fui presidente da CDL da Grande Vila Velha, eu fui o primeiro presidente, né? Também foi um momento de desafio para mim, aí já na presidência, porque a gente sabia que tinha que apartar Vila Velha. Vila Velha era responsável por 30%
30% ou 35% da receita da CDL. Então, na minha gestão, era um compromisso meu apartar Vila Velha. Eu saí da presidente de Vila Velha, fui um fundador junto com o seu Elcio, mas eu fui o primeiro presidente, né, de emancipar Vila Velha em termos do sistema. Então, Vila Velha ia ter um sistema próprio e ter sua vida enquanto Câmara de Dirigentes Lojistas. Foi um grande desafio perder 35% dessa... Eu tive que reestruturar a máquina, né? Infelizmente, alguns colaboradores eu tive que cortar. Eles diminuíram o tamanho da CDL Vitória em função disso. Sim. Foi um grande desafio também. Imagino. E como que essa experiência de vivência local aqui na CDL Vila Velha, CDL Vitória, Federação da CDL do Espírito Santo, contribuiu para a sua atuação hoje no SPC Brasil e no Sistema Associativista Nacional? Olha, Rogério, o Brasil é um continente. O Estado, imagina, vou pegar o Estado do Espírito Santo, que eu tenho bastante conhecimento, 57 na época eram 57 CDLs, agora acho que tem 54, cada uma com a realidade diferente. Tem CDLs extremamente organizadas, com contabilidade perfeita, com visão empresarial. Tem outras que têm um atendente e essa atendente ela vende, ela atende os associados, uma estrutura muito pequena. Quando eu fui presidente da CDL Vitória, eu tinha sempre um sonho de trazer um padrão, mesmo as pequenas, de atendimento, né? Isso veio um pouco com a SPC Brasil quando veio a plataforma única. Mas, assim, o que contribuiu na minha passagem da CDL Vitória e depois na federação foi conhecer cada produto. Eu conhecia cada produto que a CDL vendia, em termos de crédito, em termos de plano de saúde, e cada produto que o interior vendia dentro da sua realidade. Então, não adianta você estar num cargo de direção agora muito maior, que o Brasil, como te disse, é um continente, se você não conhece a realidade de cada rincão nesse Brasil. 1.400, são 1.400 CDLs, né? Você pega do Oiapoque ao Chuí, já fui até no Oiapoque, Parintins, assim, são assim, dentro do Brasil são vários Brasis, e dentro do sistema, várias realidades. E assim, como que você enxerga como está sendo, né, como é que foi até hoje, né, a evolução do crédito e do varejo ao longo desse período seu no associativismo? Rogério, foi uma das coisas mais fascinantes nesses 60 anos ali, eu digo como empresário, quantos planos, quantas moedas, né? E sobreviver num país desse aqui, eu acho que assim, a pessoa merece muita consideração do Estado. Mas assim, vou falar do Espírito Santo, a Jerônimo Monteiro era um corredor em que só existia ela. Então, sim, você tendo um ponto ali, você já tinha 50% de possibilidade de dar certo. Depois vieram os bairros, depois veio o estado todo com núcleos, né? Veio Linhares, Colatina crescendo, e depois veio o mundo através da internet. E o crédito, ele acompanhou a essa evolução. O crédito, desde o primeiro, como é que a gente consultava aqui? A gente fazia uma remessa, vinha uma pessoa aqui, geralmente um colaborador, com uma lista e consultava aquele cliente e o crédito era fornecido. Depois nós evoluímos para uma linha privada, que isso aí era benefício ou exclusividade para poucos. Os maiores, os maiores associados, eles tinham a linha privada. Depois veio uma central PABX e depois veio a informatização, que você não precisava nem de uma pessoa do outro lado, e evoluiu para hoje que o crédito é dado de forma automática. Então, uma evolução enorme. Peraí, desculpa. Água aí. É que eu falo muito. Uma evolução enorme que só foi possível em função da evolução de todo essa parte de ferramentas, né? Ferramentas memórias, né? Hoje você pode dar um tratamento quase que personalizado a quase consumidor. Quase não, é personalizado. Então, o cara tem sua vida toda ali, né?
Antigamente não, o crédito era dado pela média da inadimplência que tinha e tudo mais. Hoje a gente já pode customizar e personalizar esse crédito. Então, já passou por uma pergunta que eu ia fazer, né, que era as principais transformações, mas já está aí respondido, né? E o que mais te motiva hoje no ecossistema de dados e inteligência de crédito? O que você acha assim, que é fascinante? O que é aquela coisa que é assim, isso aqui é um desafio para a gente poder evoluir, né, e tentar alcançar um resultado melhor ali na frente, encontrar ferramentas melhores? Essa é uma questão muito bacana, Rogério. O Brasil, ele evoluiu muito na questão de crédito. A gente tem lastreado pelo Banco Central. O Banco Central é um Banco Central do Brasil, um Banco Central moderno. Ele resolveu dar ferramentas para que as pessoas pudessem intermediar o crédito de uma maneira bastante segura e dinâmica. Esse ecossistema é um ecossistema tão rico que a gente tem até que ter cuidado e foco para não se perder. No SPC Brasil, no primeiro momento, nossos concorrentes são todas multinacionais com bilhões em caixa. Então nós focamos muito no cadastro positivo. Nós acreditamos no cadastro positivo e achamos que o cadastro positivo, como foi, seria o futuro do crédito. Só que o cadastro positivo em si só não basta. Tem tantas oportunidades, tantas ferramentas acessórias, que até a gente corre o risco de se perder de tantas oportunidades que tem em crédito. Várias empresas se especializaram só em alguns processos desse crédito, né? Por exemplo, certificar fraude, outros levar o pagamento de maneira ágil. Então, hoje tem várias empresas que gravitam nesse ecossistema que de tão rico que ele é, que o crédito hoje, ele é uma engrenagem que tem várias peças que trabalham para isso acontecer. Sendo que o Banco Central, quando resolveu normatizar, ele colocou responsabilidades em função da proteção de dados que todo consumidor tem que ter. Porque senão seria uma loucura. Hoje, com a inteligência artificial, você busca informação da pessoa onde você quiser. Só que você tem que tratar essas informações e tem responsabilidade. O Estado te dá uma concessão. Hoje nós somos autorizados a funcionar pelo Banco Central. Só tem 5 empresas no Brasil que podem funcionar como birô de crédito. Nós somos uma delas e a única exclusivamente nacional. Então, o banco, se não fosse os governos nortear e parametrizar o uso desses dados, seria uma festa irresponsável. As pessoas podiam saber seus hábitos de consumo, quanto você gasta, isso traria um risco para qualquer um de nós. Então, o Banco Central ele tem extremo cuidado hoje na proteção de dados, a ponto de os dirigentes, né, desses birôs, como é o presidente, por exemplo, eu sou o diretor financeiro e o diretor de dados, responder com o próprio CPF em caso de desconformidade com o mercado. Então, nós temos que seguir normas rígidas. E outra coisa, a gente precisa ter um PL, que é um lastro, para em qualquer vazamento de dados, a gente poder pagar pesadas multas, e já tem um órgão nacional que toma conta de todo esse ecossistema, além do Banco Central. Importante saber essas informações, né? E para quem está nos ouvindo, como você define o SPC Brasil hoje e qual o papel estratégico do SPC dentro do sistema CNDL e das CDLs? O SPC Brasil ele se tornou indispensável hoje para o lojista e para o consumidor, ou para o empresário, que nós não somos mais só lojistas. Hoje nós estamos abertos aí a profissionais liberais e tudo. Por quê? A assertividade ele te proporciona na venda assertividade e mais certeza que você vai receber. E na prospecção de algum negócio, hoje também a gente atua, desde o agro até a instalação da indústria, você consegue saber naquele lugar que você está se propondo
a se instalar, qual é a faixa de renda, quantos concorrentes no seu segmento tem e uma série de outros fatores que podem tornar a sua experiência empreendedora muito mais assertiva. Então, eu acho que o SPC Brasil, hoje, que é uma inteligência, uma central de inteligência, pode te ajudar muito nesse processo, né? Depois eu falo também com mais complexo, com mais complexidade, a experiência do consumidor dentro desse ecossistema que nós estamos também agora querendo trabalhar com isso. Então, assim, podemos definir que o SPC, ele não é só um bureau de crédito, ele é também uma grande fonte de informação estratégica para quem quer empreender. Exatamente. Essa é a formação de crédito, que o crédito é primordial a quem quer. Se você hoje quer comprar um bem com valor agregado maior, se traz assim, extremamente necessário à nação. É uma pena que tenhamos tanta inadimplência, que aqui a gente tem que dizer que a inadimplência no Brasil é impressionante, 82 milhões de CPF, e a situação não está pior para os empresários devido ao Banco do Estado, que conseguem parametrizar o risco que querem correr através do cadastro positivo, e quando você faz um cadastro positivo parametrizado, você fala, olha, eu quero vender para pessoas que tenham, por exemplo, se você tiver uma conta de telefone R$40 atrasados, para mim é relevante, eu vou vender para esse cara, né? Uhum. Então, você pode parametrizar hoje dentro do nosso sistema o risco que você quer correr para poder vender, desde que não atrapalhe o seu negócio. Então, essa parametrização, como falei anteriormente, foi extremamente importante para o momento que vivemos hoje. E como é que você enxerga que o SPC pode, assim, no momento das pessoas que buscam, pessoas e empresas, né, que buscam acesso ao crédito, como é que ele pode fazer essa redução de inadimplência? De que forma ele pode auxiliar, né? Que não é ele que faz a redução, quem vai controlar a sua inadimplência é o próprio empresário, mas como o SPC pode ser utilizado para o empresário como ferramenta de redução de inadimplência? Hoje nós temos vários níveis de consulta. Você não vai querer vender, por exemplo, um avião, um helicóptero aqui, exagerando, né? Fazendo no extremo, né? No extremo, né? Com a mesma consulta que você vai vender um par de calçado, por exemplo. Uhum. Então nós temos consulta, quanto mais valioso o seu bem, mais sofisticada a consulta que você vai fazer nisso. Vou te dar um exemplo. Por exemplo, nos Estados Unidos, tem a Experian, né? Também já está atuando no Brasil, sim, inclusive com concessão para atuar no Brasil. E tem a LexNexus. A LexNexus, num primeiro momento, ela se especializou só em fornecer crédito para grandes vendas, helicóptero, avião. Então, hoje ela desceu um pouco mais essa régua, mas assim, no nosso perfil, no nosso portfólio, nós temos consulta para qualquer risco que você queira tomar e qualquer valor. Você tem que se aprofundar nos produtos que temos para poder tirar mais e correr menos risco na transação que você vai fazer. Né? Isso é primordial. Primordial. Estou falando agora em relação ao banco de crédito, vou ser um pouco mais assim específico, talvez mais técnico, Rogério. Tem os produtos de prateleira, né? Pela uma lojinha, vamos dizer, lá onde eu nasci, em Alto Lage. Que eu vou vender uma roupa aqui de R$50. Para isso eu tenho um produto de prateleira. Tá negativo ou não, comprou ali, mas para o cara que vai vender um produto com valor, uma máquina, por exemplo, de R$100 mil, aquela consulta não vai servir. Ele precisa ter uma consulta mais profunda. Então nós temos também essa profunda. Então saber usar as ferramentas hoje também é muito importante. O crédito hoje não é negativo e positivo. Isso já acabou. Eu tenho passagem em qualquer lugar, ficou no passado. É você saber usar as ferramentas que tem também, dentro do ecossistema. Muito bom. O SPC Brasil passou por uma reestruturação, né? Importante, se tornou uma sociedade anônima. O que motivou? Qual foi a estratégia definida
para esse movimento? Assim, quais os principais objetivos estratégicos dessa nova fase da SPC? Primeiro, isso foi uma exigência, eu acho que foi, para a gente, foi até uma felicidade, uma exigência do Banco Central. Que enquanto você é entidade, você não tem uma governança para atender tudo que o Banco Central exige da gente. Primeiro, dirigentes qualificados, né? Que o cara, na entidade, pode ser um político. Não estou dizendo aqui, não é demérito, é político, não, hein? Mas, pode ser que o cara não tenha preparação para trabalhar no mercado, nesse mercado tão responsável. Tem um PL, então, de nós foi exigido um PL 100 milhões para a gente participar da brincadeira. Iniciar, né? Iniciar. Só para esclarecer, talvez alguém pode não saber, mas o PL é o patrimônio líquido da empresa, da nova empresa foi a SPCSA, né? Isso, foi criada. Para a gente formar essa empresa, a gente precisava ter lá na conta 100 milhões. Né? Segundo, a qualificação dos diretores e responsabilidade dos mesmos. Como eu disse aqui, tem 3 diretores que respondem do seu patrimônio. Qualquer coisa que der. E a entidade, a CNDL que administrava o SPC Brasil, ela não tinha governança para cumprir esses requisitos. E aqui uma coisa muito interessante, nós temos 15 anos de acordo com o Serasa. Serasa é uma empresa da rainha que morreu, agora do rei. Né? É uma empresa inglesa com a governança extremamente exigente. Então, isso aqui foi até um case mundial, porque e a gente fez esse convênio enquanto éramos ainda entidade. Para a Serasa conseguir fazer um acordo com a gente, eles são listados na Bolsa brasileira e inglesa, com padrões assim altíssimos de governança mesmo. Então, nós tivemos que nos desdobrar para que esse acordo desse certo. Já são 15 anos, um acordo que dura 15 anos tem um acordo bem estruturado. E aí o mercado foi exigindo que a gente virasse SA. Vou fazer um negócio com uma entidade, é muito frágil. Quando você é empresa, tem responsabilidades, né, que você tem que cumprir, senão você está fora. Responsabilidade da SA, da lei das SAs. Nós somos uma SA de capital fechado, em que os associados são algumas CDLs que acreditaram no primeiro momento desse projeto. Legal. E o que muda na prática para as CDLs, empresários e parceiros, com a reforma tributária? Essa transformação amplia o potencial de inovação em novos produtos? Qual é a sua visão? Eu acho que a reforma tributária vai ser incentivo da padronização. Muita gente não tem assim, extensão do que está para vir. É um sistema extremamente organizado que o governo implantou. Quem é profissional liberal já viu que tem que entrar numa plataforma única para emitir uma nota fiscal. Né? O sistema CDL, por ser um sistema associativista, não pagava imposto. Então, existiam muitas isenções e muitas dúvidas de saber o que é isento ou não. Com a reforma, a gente conseguiu que as mensalidades ficassem fora dessa tributação. Agora, todos os outros produtos que gravitem ou sejam vendidos pela entidade serão tributados. Então, as entidades precisam ter uma organização contábil muito forte, que a maioria não tem. Assim, é um desafio de transformação para todo mundo. E quem não se organizar, o que pode acontecer com ele? Olha, ser penalizado de forma a sair do mercado. Porque as multas são altas, né? E muita gente não vai querer nem consumir produtos de quem não tem organização contábil, porque vão se creditar também de impostos pagos por esse fornecedor. Então, quem não paga esse imposto, deixa de gerar um crédito a quem recebe, e aí isso é uma das formas de ser alijado também do fornecimento daquele consumidor não, daquela empresa que a gente trabalha muito, B2B. Isso. E, assim, muitos empresários também têm que estar bastante atentos a isso, essa transformação, né? Empresários, contadores, porque vai afetar principalmente aqueles que trabalhavam com muita informalidade
ou sem os seus processos muito bem mapeados e controlados, né? Isso, Rogério, isso é uma preocupação que transborda a entidade, porque, assim, até no setor de contabilidade, nos contadores falam, o simples não vai ficar fora disso, não vai. Então, um sistema que vai abranger a todos. Então, existe esse, e eu atribuo muita responsabilidade, primeiro às entidades em esclarecer seus associados e mais ainda aos contadores, porque o contador, ele é o grande consultor do pequeno empresário. Se o cara estiver desinformado, ele leva seu cliente à ruína. Verdade. E como a SPC pretende se posicionar diante de fintechs e novos players de mercado? É um desafio muito grande, como eu te disse, fintech elas são extremamente ágeis, né? O nosso tamanho em relação ao Serasa, essas multinacionais, a Equifax, a LexNexus, é um tamanho ainda que nos permite agilidade. Então nós temos que ter agilidade de fintech, né? Responsabilidade de empresa camelo. Empresa camelo são grandes empresas, mas não podemos ter essa lentidão. Então nós temos que ter foco. Como disse, nós focamos no primeiro momento no cadastro positivo. E depois fizemos joint ventures, que eu vou falar um pouco mais à frente, eu acho que merece ser mencionado, de produtos que a gente vai lançar. A gente tem que ter foco para se posicionar nesse mercado. Não dá para abranger tudo. É muita coisa. Muita coisa. Além da reforma tributária, né? 2026 será um ano assim com eleições, Copa do Mundo, bastante feriados, né? Prolongados aí, que vão se encaixar perto de fim de semana e tal. Assim, como esses fatores impactam no crédito, o comportamento do consumidor? Quais riscos o empresariado precisa observar e quais oportunidades podem surgir? Assim, eu vejo 2026, não de forma pessimista, mas com muito cuidado. Pelo seguinte, nós temos um governo monetarista. Sim. Ele empurra dinheiro no mercado, não quer saber se lá na frente vai ter uma dívida que nós mesmos vamos pagar. Então você vê que ele faz déficit atrás de déficit, né? Mas corre dinheiro no mercado. Apesar disso, a inadimplência não diminuiu. Então nós vamos continuar 2026 com a taxa de juros extremamente arriscada, proibitiva para alguns setores. Sim. Você vai hoje comprar um carro financiado, você paga 3, na hora de vender você vende por meio. Então, um dos fatores que a classe média está hoje tão endividada, tão comprometida, é essa taxa de juros alta. Então, somada a isso, né, a mudança de hábito da população, Rogério, isso é uma coisa extremamente interessante. As pessoas hoje dão muito valor ao divertimento, ao lazer. Isso tudo, com esses feriados prolongados, eles acabam gastando e deixando de consumir alguns produtos, né? Consomem bar e restaurante também, que faz parte do ecossistema, hotel e tudo mais, mas acaba gastando mais do que deve. E aí vem um problema. E aí vem um problema lá na frente. Então é um ano para ter muito cuidado. Eu acho que a pessoa, o empresário ou o consumidor fiscal, se alavancar é um risco. Quem entra no cartão de crédito é muito difícil sair. Cartão de crédito, esse cartão de crédito parcelado é uma armadilha. Por exemplo, eu posso me alongar um pouco. Cartão de crédito é um tema que eu gosto. Você ganha um cartão, hoje tem inúmeras ofertas. Então você faz as compras, por exemplo, dividindo em 3 vezes. Você cria 3 meses de salário que não é seu. Uhum. Chega no quarto, você tem que pagar as suas contas e o primeiro mês que você parcelou. Aí você começa a entrar numa ciranda, e é muito difícil sair. Então você tem que ter muito cuidado. Oportunidade, eu digo assim, o empresário é você tentar criar um ecossistema que você possa atender o seu cliente mesmo quando isso não está funcionando.
Não vou dizer aqui que a internet, hoje isso todo mundo tem, quem não vende internet está fora. Você tentar dar benefícios para quem está com você, mesmo quando seu estabelecimento não está aberto. Eu digo como, olha, você vai ter aqui esse final de semana, se você comprar comigo aqui na internet, você vai ter aqui cashback de tanto. Então, criar mecanismo para a gente continuar funcionando, que serão muitos feriados. Isso realmente atrapalha o varejo como um todo. Aí você citou a questão assim, da taxa de juros, né, muito alta. E assim, algo que acontece, né, ao longo do tempo a gente está há muito tempo com uma taxa de juros muito alta, muito elevada. E quando essa taxa de juros baixar um pouco, quando está em 15, quando ela chegar ali em 10 ou 9, quando baixar dos 2 dígitos, chegar a 9, a população deve, de uma forma geral, achar que aquilo está maravilhoso, né? Mas vai continuar sendo uma taxa altíssima, né? Olha, que no Brasil a gente, assim, eu não sei, tem umas coisas que a gente nem consegue explicar, como a gente coexiste com uma taxa tão alta. Uma taxa de juros de 9 é extremamente alta, impensado. Então, ainda é alto, não adianta sair consumindo, porque o salário não acompanha esse ônus. Isso é verdade. E nós estamos ficando, nós, com a população, desidratados. Taxa de juro alta há muito tempo vai desidratando a economia. Exatamente. Isso está acontecendo. Ela carrega muitos recursos para o financeiro, né? E sai do consumo. E como os dados, né, ajudam na tomada de decisão em cenários de incerteza, como o que nós temos hoje, nós temos um cenário de incerteza. Muito, eu acho assim. Ano de eleição, você vê que o dólar ele fica extremamente variável, né? Agora o dólar está até comportado, mas pode ser que perto da eleição existe um movimento especulativo, tem muita gente que ganha dinheiro com isso. Então a maneira de se defender é sendo conservador. Se você em casa, olha, eu tenho uma coisa que não é necessária, né? Não estou indo aqui contra o consumo. Vamos fazer um consumo consciente. O comprometimento da renda não pode ser muito maior do que 40%, vamos dizer, em termos de prestação e pagamento de juros, né? De coisas que não são essenciais. Então, ser conservador no ano desse, eu acho que é a tônica. E, assim, quais ferramentas do SPC o empresário precisa conhecer em 2026? Qual o maior erro, na sua opinião, na gestão de crédito hoje? Olha, ferramentas, eu acho que a gente tem inúmeras para evitar o erro. Ser empresário não é só assim, administrar bem ferramenta, existe intuição, mas hoje existem meios de você minimizar, né, o empreender. Se você faz um bom planejamento, a intuição hoje já não basta só. Sim. Você tem que planejar, você tem que conhecer o mercado que você está atuando, aonde você está atuando, para você diminuir. Com tudo isso não é certeza de sucesso. Sem isso, né? Então o SPC eu acho que entra aí. Se tem todas essas ferramentas para você ser mais assertivo, você pode usar essas ferramentas em benefício próprio. Eu acho que esse é o grande diferencial. Eu sou varejista há muito tempo, há 60 anos. Quando abrir uma loja, eu procuro saber o entorno, quais os meus concorrentes, qual o nível de renda daquela população, se está dentro do produto que eu estou vendendo, se adapta ou não, né? Tudo isso me ajuda a ser mais assertivo. E, sim, você acha que a pequeno empresário está ali começando, ainda está em formação da estrutura do negócio dele, tal, ele pode usar a inteligência de dados a seu favor para fortalecer e fazer o negócio dele crescer? Eu acho que ele deve usar. Não é só, olha, a vocação, ela acompanhada de aperfeiçoamento, ela melhora muito o resultado final.
Se você procura, por exemplo, um Sebrae da vida, você já está dando um passo muito assertivo na iniciação dos seus negócios. Acompanhado a isso, se você tem informação, fica muito melhor o seu ambiente de trabalho. Muito melhor. Tá, é porque tem alguns empresários que acham que só tem que ter preparação, formação, tem que ter competências adquiridas, só o seu funcionário, né? O seu colaborador, e esquece que ele também tem que ter essa capacitação. Exatamente. Olha, uma das coisas assim que eu agradeço muito ao CDL é o network e as experiências que eu tive aqui. Eu não vivia só a minha empresa ou o tamanho dela. Aqui eu tinha contato com diversos outros empresários, maiores e menores. Então, às vezes, eu antevia uma coisa que aconteceu com ele. A gente aqui nessas reuniões que a gente fazia, e faz até hoje, trocando experiências. Olha, eu evitei tanta coisa, eu tive tanto conselho bom. Então, eu digo, não tem MBA, não tem nada na minha vida, foi assim, eu acredito, olha, que você também, isso aqui é uma escola que superasse a minha participação nessa entidade em termos de engrandecimento. Aprendi muito aqui. Agradeço muito aos meus pares, nessas conversas de corredor, nas reuniões, no pós que a gente fazia, sempre tem um ágapezinho. Exatamente. Um bate-papo. Eu posso contar uma história interessante, Rogério? Uhum. Acho que isso aqui, cara, olha que bacana, pessoal. No início da CDL, a gente era ali no edifício da Avemar. Isso. Né? E tinham 6 diretores. Depois das reuniões, a gente fazia reunião depois do horário do trabalho, né? Porque a maioria ficava nas lojas. E eu lembro que seu Ismar, para andar para buscar, tinha um bar aqui chamado Cavalhaço aqui do lado. Seu Ismar mandava buscar um frango, aquele frango em cima da mesa. Aí seu Elcio falou, não, isso aqui não tem dignidade. Nós não podemos ficar comendo esse frango aqui, rasgando aqui com a mão esse frango aqui, a gente precisa melhorar isso. Nunca esqueci, ele tinha uma visão à frente do tempo dele. E aí, quando a gente mudou para o prédio de cá, ele organizou toda reunião tinha salgadinho, tinha uma coisa, vamos dizer, mais do que, eu acho que é o nível do que merecia. O comerciante sempre foi muito trabalhador, não merecia ficar rasgando um frango daquela maneira. Mas assim, momentos bacanas também, e faz parte do engrandecimento da entidade. Momentos bacanas, marcantes. Bacana isso. Marcelo, agora nós vamos para um momento que estará presente, né, em todos os episódios da temporada 2026 do Conecta CDL, o quadro Conexão que Gera Negócio. Então aqui a gente pede para o convidado compartilhar, né, recomendações práticas que possam ajudar empresários no dia a dia e gerar novas perspectivas para quem empreende. E aí a gente faz são aquelas perguntas diretas com respostas rápidas, né? Então são as suas dicas para ajudar o empresariado. Um livro que todo empresário deveria ler. O Poder do Hábito. O hábito é uma coisa muito séria na vida da gente. Olha, a gente vai tendendo a relaxar, e se você não tomar conta do hábito, você acaba flexibilizando algumas coisas na vida que te deixam assim desatentos. Eu gostei muito, gosto muito do Poder do Hábito. Um portal, perfil ou fonte de informação que você acompanha e que recomenda? Sim, eu gosto muito do Valor Econômico, porque o Valor Econômico ele tem várias colunas, vamos dizer, tem a coluna jurídica que você fica por dentro de uma legislação, uma decisão que tenha dado, tem a questão de balanço de empresas, você tem, assim, eu acho que você tem um termômetro da economia nos seus vários aspectos no Valor Econômico. Eu acompanho, eu gosto. Legal. Uma ferramenta ou sistema que facilita a gestão do negócio? SPC. Não podia ser diferente, né? Um hábito que fez diferença na sua carreira? Olha, um hábito é assim, eu sou capricorniano. Capricorniano nunca desiste. Eu já tive vários negócios. Uma experiência que eu posso passar, Rogério, nem tudo que a gente faz dá certo. Agora, se em 10, 2 você consegue ter êxito,
nesses dois aí você arrebenta. Então nunca desista. Aprenda com seus erros. Nunca desanime quando um negócio, quando uma ideia não deu certo. Você tem que falar, não, isso aqui serviu, vai servir para mim ali lá na frente, não cometer mais esse erro. E parte para outra. Muito bom. Uma dica prática para empresários pensando em 2026, não trabalhar alavancado se você não tiver certeza que o que irá fazer pagará as altas taxas de juros. Olha, a dica eu acho que é assim, ser bastante conservador. Não, se você não tiver certeza. Por exemplo, quem tem um negócio, ele já tem mais ou menos conhecimento do que aquele negócio pode pagar. Se você se alavancar esperando uma melhora de cenário, com a taxa de juros desse tamanho, é muito pouco provável que isso aconteça. Lógico que tem alguns segmentos, algumas oportunidades que eles não vão estar dentro dessa regra. Mas na grande maioria, eu acho que prudência e caldo de galinha não faz mal a ninguém. Um ditado antigo que é válido até hoje. Vale até hoje. Excelente, Marcelo. Ó, esse é um quadro que vai acompanhar toda a temporada 2026 do Conecta CDL, trazendo sempre recomendações que possam gerar negócio e fortalecer o empreendedor. Sim, eu queria antes, não sei se já está terminando. Estamos quase. É uma pena, né? É uma pena. Pena, né? Mas assim, depois eu queria pudesse abrir, se você puder, para eu falar de dois novos produtos. Agora, vamos falar agora então, que então, são os dois novos produtos do SPC. O SPC está vindo com dois grandes produtos. Um é a jornada do consumidor. Certo. A gente está melhorando o nosso app para que o consumidor... A gente trabalha muito B2B, quer dizer, empresa. Hoje vamos trabalhar empresa, consumidor, falando quanto é SPC Brasil, que é o intermediário da CDL. Quer dizer, a CDL são intermediários da SPC. Com esse ecossistema, você vai poder consultar o seu score, já pode, e ali dentro você vai ver, olha, eu devo, por exemplo, a um banco. Você pode entrar, negociar com esse banco. Se você não tiver o recurso, você pode ter 5 ou 6 fornecedores que irão te ofertar crédito e você escolher o primeiro, o que melhor te atende, que for mais barato. Com isso, você quita a sua dívida, você vai ter educação financeira, você pode ter seguro de saúde, seguro de vida, quer dizer, você tem toda uma jornada ali dentro do que eu falei. Nós estamos dando comodidade ao nosso usuário para que dentro desse ecossistema ele possa ter todo o amparo e toda a informação para que tenha uma vida financeira saudável. Isso aí é um grande desafio, mas nós vamos conseguir. Não é fácil. E a outra é a escrituradora. Nós já temos uma registradora. Rogério, é o seguinte, a partir desse ano, começa com as grandes empresas, todo mundo que emitiu uma duplicata vai ter que registrar isso no portal. São 7 hoje autorizados pelo Banco Central, e nós somos uma delas, em parceria com a Grafeno. O que é isso? Você acompanha toda a trilha da duplicata que você emitiu. Por exemplo, você é um industrial, vende sapato. Eu vendia para uma loja, dei prazo ele 30, 60 e 90. Estou sendo aqui bem específico para que as pessoas entendam que isso é uma coisa nova. Aí você vai ter que registrar essa nota fiscal. É num livro, é um grande livro eletrônico e que todos terão acesso à trilha dessa duplicata. Olha, ela foi registrada dia tal, foi paga dia tal. Isso no primeiro momento impede que se tenha duplicata fantasma, que isso é muito comum no Brasil. Uhum. Às vezes um fornecedor que não tem um bom caráter, ele, para fazer caixa avançado, ele emite duplicata fria para quem não comprou, isso aí vai acabar, e também permite que quem tem aquele crédito possa leiloar, falar, olha aqui, eu tenho aqui 200 mil de duplicata emitida, quem me paga menos? Aqui está registrada, os bancos vão ter certeza
que se eles adiantarem aquele dinheiro, você não vai negociar com outro mais, porque fica uma trava no sistema. Então, isso é um avanço. O Banco Central ele vem evoluindo muito nesse sistema. O Banco Central, a exemplo do Pix, isso é um case mundial. Uhum. Já existia em outros lugares, mas aqui realmente foi implantado de uma maneira muito própria e muito dinâmica e competente, que deu certo. A exemplo disso, tem várias outras ferramentas que ele está implementando para que o crédito seja disponibilizado a todos e seja mais barato. São essas duas ferramentas esse ano que o SPC Brasil vai disponibilizar, consumidor e para o empresário, além das que a gente já tem. Excelente, muito bom. E para você que está nos ouvindo, esse foi o primeiro episódio da temporada 2026 do Conecta CDL. Um ano que traz desafios importantes, mas também muitas oportunidades para quem está preparado. Utiliza dados, fortalece conexões e busca informação estratégica. Seguimos juntos, fortalecendo o associativismo e apoiando o empresário capixaba com soluções, conhecimento e network. Se você gostou deste episódio, compartilhe com outros empresários e acompanhe os próximos episódios da nossa temporada. Obrigado. Obrigado, Marcelo. Muito obrigado por ter me convidado. Assim, muito feliz em poder compartilhar um pouco da experiência que eu recebi e não posso ficar comigo. Isso aí. Tem que compartilhar. Corretíssimo. Muito obrigado. Obrigado, Rogério. E bom dia, boa tarde, boa noite a todos vocês.